Bom dia, prezados irmãos e amigos. Espero que se sintam-se bem aqui no nosso meio. Quero dar as boas-vindas também àqueles que nos visitam hoje nesta manhã. Não sei se temos aqui algum visitante que se queira fazer pronunciar. Acho que não. Mas que todos se sintam bem e que a graça de Deus inunde nossos corações e que nos fortaleça neste dia, e para o nosso Deus todo o louvor e toda a adoração. Como sabem, de conhecimento dos irmãos, hoje o pastor foi pregar à Igreja Evangélica de Coimbra e deixa um abraço de saudação à Igreja, que ontem pediu-me para entregar esse abraço, e pediu-me também para fazer lembrar aos irmãos que não se esqueçam dos cultos de quarta-feira. Nós estamos a estudar as lições de escola dominical, vamos na lição número 3, que é alegria com humildade. E se os irmãos não vierem na quarta-feira, pelo menos hoje quero-vos deixar, quem quiser acompanhar pode acompanhar, em Filipenses 2, de 1 a 15. Eu vou ler aos irmãos, e os irmãos podem acompanhar nas vossas Bíblias, para termos pelo menos a passagem bíblica na qual nos vamos debruçar na próxima quarta-feira, estudar a lição, uma lição que o apóstolo Paulo nos dá, através também do nosso pastor, que nos vai compartilhar, e também vamos ter também oração e o estudo bíblico desta passagem. Diz assim, Filipenses 2, 1 a 15. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considera os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o facto de ser igual a Deus algo que o devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma do homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas, nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Amém. E deixo-vos estas palavras do apóstolo Paulo para vocês meditarem até quarta-feira. Espero que o máximo dos irmãos estudem a lição e venham com o pastor, em conjunto, fazermos o estudo deste livro que nos dá alegria, sabendo que o apóstolo Paulo estava preso. Não é um sítio para termos alegria, mas ele tinha alegria, e tinha alegria de pregar o Evangelho. E se os irmãos, quem esteve nas últimas lições, lemos o capítulo 1 de Filipenses, que foi falado que esta alegria era de transmitir o Evangelho, e ele preso conseguiu falar a um grupo de pessoas que era inimaginável falar, porque eram as pessoas que tomavam conta dele nas prisões. Algumas delas estavam sempre amarradas a ele, porque estava numa prisão domiciliária, mas especial, e o Evangelho progrediu de tal maneira que hoje em dia temos acesso a esta palavra que o apóstolo Paulo dá-nos com alegria e com humildade neste capítulo. Vamos pensar em amarmos o nosso próximo e olharmos para o nosso próximo não com exaltação de nós, mas sim considerando os outros igual a nós mesmos. E o pastor também pediu para nós
nos lembrarmos, e hoje não está aqui a Inês, mas está a Marta, do Encontro Nacional de Jovens e Adolescentes no acampamento de Água de Madeiros, que vai ser no dia 5 de outubro. A Inês está, desculpa, a Inês. Tinha visto há bocado só de relance. E que no final, quem estiver interessado ou quiser mais informações, fale com a Inês e com a Marta, que estão aqui as duas bem presentes, não é? E vamos ter agora uma palavra de oração e preparar os nossos corações para louvar o nosso Deus e o adorarmos. E nesta palavra de oração, queria agradecer a Deus pela cirurgia que teve o Filipe Barata e pelo seu restabelecimento. A irmã Isabel Branco também, que esta semana também foi submetida a uma cirurgia e estão em fase de recuperação. Espero que Deus os siga abençoando e que eles fiquem bons brevemente para estarem aqui no nosso meio. E também pelos os nossos irmãos que estão acamados, orar por irmãos como a irmã Maria da Luz, a irmã Helena Silveira, a irmã Irene de Salgueiro, que ainda continua muito mal. O pastor Raul hoje não está cá, mas pela graça de Deus, pela vida que tem tido, e a irmã Júlia hoje está aqui presente, mas também seguimos orando por ela, para que Deus lhe dê força e saúde para continuar a sua caminhada. Também pela irmã Alpinda e pela minha irmã Adelaide, da sua idade já avançada, com a sua fragilidade, que Deus a ajude e a visite no seu leito de dor. Pai querido, vamos ter então uma oração. Peço aos irmãos que fiquemos de pé para termos esta oração, os que puderem. Oremos então, irmãos. Santo Deus e querido Pai, omnipotente, Tu que és o Deus 3 vezes santo, somente a Ti, Pai querido, Te queremos louvar, Te queremos adorar, Te queremos bendizer e exaltar o Teu nome que é soberano, Pai, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, pelo qual nos veio dar a salvação, morrendo na cruz, nos amando de tal modo que se entregou, sendo Deus, e nos deu a salvação por si mesmo. Ó Pai querido, obrigado por tamanha dádiva que Tu nos dás, Senhor, e de coração aberto nós Te queremos dar louvores e glórias, Pai Santo, nesta manhã. Que Tu nos enchas, Pai, com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito, e aqueles que estão enfermos, Pai Santo, Tu os visites no seu leito de dor, que Tu lhes dês a graça de ficarem melhores, e aqueles que também estão aqui no nosso meio, que estão sofrendo, Tu lhes dês também o consolo, como o caso do irmão Silvério também e do irmão António, que perderam o seu irmão lá na Venezuela. Que Tu lhes dês o conforto, Pai querido, nestes momentos difíceis, que são a perca de um irmão, e neste caso especial, porque não o podem ver, porque está muito longe. Ó Pai querido, Tu possas abençoá-los e dar-lhes o conforto e a Tua graça, Pai. Ó bom Deus, ilumina-nos com o Teu Espírito e enche-nos de um coração humilde, um coração contrito a Ti, e que nós possamos falar do Teu Evangelho e Te louvar, Pai querido, a cada momento das nossas vidas, e que o Teu poder e o Teu Espírito Santo habita em cada um de nós, Pai, que Tu nos dês o conforto, Pai. Ó bom Deus, a Ti toda a glória e toda a honra, somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Não queria também que os irmãos se esquecessem que no próximo domingo vai haver um culto especial, que é o culto de ceia do Senhor, no qual os irmãos venham com o coração cheio de gratidão ao nosso Deus pela dádiva do seu Filho Jesus. E vamos começar então o nosso culto, agora cantando o hino 440, que vai ser projetado. A Ti, ó Deus, fiel e bom pastor, e bom Senhor, digo. Uma outra tradução aqui.
tão bom nós podermos louvar o nosso Deus, este Deus que se manifesta de tantas formas, e podermos aproximar da sua palavra como igreja nesta manhã. É um privilégio realmente nós podermos servir ao nosso Deus e adorá-lo de tantas formas, com as nossas vozes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Que sabemos que o nosso Deus se agrada acima de tudo com os nossos corações, e é tão bom nós podermos declarar que queremos adorar este Deus que é real, que é consolador, poderoso. E gostava que nós pudéssemos aproximar-nos de alguns versículos do Salmo 34, que vão estar projetados. E diz assim, este Salmo que nós bem conhecemos: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos à uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém. E eu gostava que pudéssemos relembrar este primeiro versículo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Nós temos mais do que 10.000 razões para adorar o nosso Deus, e o meu convite é que quem desejar ficar de pé possamos louvá-lo com este coro que, com certeza, inspirado em alguns destes versículos, nos lembra que queremos bem dizer e exaltar o nome do nosso Deus e ter a certeza que temos muitas razões para o adorar. Yeah.
irmãos podem ficar sentados, se desejarem. Nós vamos continuar a exaltar o nosso Deus com este coro que creio que já aprendemos, já conseguimos, se calhar, cantar sem nos preocuparmos tanto com a letra ou nos preocuparmos tanto com as notas e com a melodia, mas que nos lembra de que realmente o nosso Deus é o único que merece ser exaltado e que é digno do nosso louvor. E é tão bom nós adorarmos o nosso Deus, eu não me canso de dizer isso, e deixo também o convite, os irmãos que queiram partilhar algum coro, podem falar comigo, estou aberta a sugestões. Nós queremos, como grupo de louvor, estamos aqui para ajudar a Igreja a dirigir este momento de adoração e queremos também, obviamente, ter em conta todas as sugestões e desejos também que os irmãos têm relativamente a este momento de louvor, de podermos cantar ao nosso Deus coros que fazem sentido cantar, não é? Para vocês, para nós, para o nosso Deus acima de tudo, mais do que melodias bonitas e harmonias e vozes afinadas, nós queremos adorar o nosso Deus com o nosso coração e lembrar que com este coro nós podemos, particularmente Joel, desculpa, podes pôr na estrofe, não, no próximo, nas alturas do céu, por favor. Se puderes pôr isso, nas alturas do céu, no profundo do mar, dos limites da terra, nós louvamos. Não há um limite para o nosso louvor poder ser expresso. E a seguir diz-nos que com todo o coração, todo o povo e nação, num só clamor, como dizia o Salmo, todos à uma, numa só voz, queremos louvar o nosso Deus. Então vamos cantar este coro e exaltar o seu nome. Profundo do mar,
podermos exaltar o nosso Deus. E neste momento queria convidar os irmãos que desejarem adorar o nosso Deus também através da entrega de dízimos e ofertas, fazerem neste momento, lembrando que fazemos isto como um ato de adoração ao nosso Deus e não como uma obrigação. Queremos adorar o nosso Deus em todas as áreas da nossa vida e esta também é uma área da nossa vida que queremos depender do nosso Deus a 100%. Enquanto fizermos, vamos cantar um coro que nos lembra que quem tem Jesus no coração só pode ser feliz, só pode ser alegre. A alegria está no coração daquele que já conhece a Jesus. Antes mesmo de cantarmos, vamos orar, entregar a Deus este momento, acima de tudo, os nossos corações e também estes recursos que Ele tem levantado. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esta manhã, te agradecemos tanto porque sermos corpo neste lugar é maravilhoso, Senhor, e nós podemos adorar-te e glorificar-te e exaltar o teu nome juntos, Pai. Te queremos entregar nas tuas mãos as nossas ofertas e os dízimos que vamos entregar. Senhor, que tu possas usar segundo a tua vontade, Pai, e que recebas a nossa adoração desta forma também, que seja agradável a ti, é este o nosso desejo. Que possamos manifestar também no nosso dia-a-dia, Senhor, a alegria que é ter Jesus na nossa vida, Senhor, a transformação que Ele faz em nós. Pai, e que este coro que vamos cantar seja vivido e sentido realmente nas nossas vidas, Senhor. Que ter Jesus no coração, esta transformação, são todos os motivos para nós podermos ser alegres e felizes, Senhor. É isto que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos então adorar o nosso Deus desta forma, lembrando então de virmos aqui à frente, entregar pelo corredor central e regressarmos aos lugares pelas laterais, também para tentarmos manter as orientações que nos foram dadas. Vamos louvar o nosso Deus cantando e também entregando as nossas ofertas. Eu sei que repito muitas vezes esta expressão, é tão bom, mas é mesmo isto que eu sinto. É tão bom, apesar de que hoje temos os bancos um pouquinho mais vazios, mas é tão bom ouvi-vos a cantar, que há domingos que estamos aqui à frente e não vos ouvimos, mas hoje eu ouvi-vos a cantar este coro com alegria. E antes mesmo de irmos para a partilha da mensagem que o Edu nos vai trazer, eu gostava que nós pudéssemos cantar este hino de dedicação. Nós entregamos as nossas ofertas
mas tal como lembramos, o nosso Deus quer os nossos corações. E este hino, para além de ser uma declaração de amor, Joel, podes passar só para nós vermos a letra. Para além de ser uma declaração de amor ao nosso Salvador, a última frase de cada estrofe diz algo muito, muito sério, muito importante e necessário. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Então, o meu convite é que quem desejar, quem se quiser juntar a nós, podermos declarar, entregar a nossa vida ao nosso Deus neste momento, com este coro, que será também uma oração bem profunda. Temos que pensar muito bem no que dizemos ao nosso Deus. E o meu convite é quem desejar fazer esta declaração de amor e de entrega ao nosso Deus, que se possa juntar a nós. Então, agora ouvir a mensagem que o Edu nos vai trazer. Bom dia a todos, graça e paz de Cristo, amém? Mais um motivo de alegria estarmos aqui na casa do nosso Deus, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Antes de iniciar e fazermos a leitura, conversava com o pastor esses dias e eu queria fazer um convite aqui a você que sente o desejo de querer de alguma forma trabalhar no reino de Deus e fazer algo para o reino. E uma das formas desse convite é que, se você tem um interesse,
seja adulto, seja criança, seja adolescente, você tem interesse de aprender a tocar bateria, ter algumas aulas e futuramente tocar no grupo do louvor e ajudar no reino, né, e ser bênção, fale com aquele rapazinho que fica ali no cantinho tocando, que vai ser uma satisfação e vai ser bênção poder ajudar, poder ensinar um pouco, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. O pastor também se coloca à disposição para dar aula também de guitarra, né? E o Tiago é um dos frutos desse, também aula de contrabaixo também. Então, se você tem esse desejo, sente esse desejo, então fale conosco e estaremos aqui para ajudar, para ensinar, para passar um pouco daquilo, e com certeza vai ser bênção, e o reino do Senhor Jesus vai ganhar muito com isso, porque é para isso que estamos aqui. Amém? Nesses dias para cá, nosso pastor está vindo com uma série de mensagens lá no livro de Hebreus, e vamos dar continuidade no que ele traz para a gente aqui aos domingos. E lembro que no domingo passado ele leu e trouxe um texto baseado lá em Hebreus 3. E agora vamos para o capítulo seguinte, né, de Hebreus 4. Hebreus 4, do 1 ao 11. E lendo esse texto e tentando preparar esse texto durante essa semana, eu compartilhava com o pastor que foi muito desafiador para mim, e o texto me confrontou de várias formas, né, que me deixou muito pensativo naquilo que eu entendo como cristão, como ser cristão, naquilo que é o verdadeiro descansar e tentar descansar em Deus e ter o descanso em Deus. E eu dizia para o pastor assim, eu dizia, cara, eu estou muito longe daquilo que Deus quer. Estou muito longe. E me via em algumas situações do texto, me via lá junto lá com aquele povo lá no Egito, no meio daquele povo ali. Eu refletia, eu estava no meio daquele povo ali, murmurando, desobedecendo, irritando a Deus, e eu estou muito longe. O pastor disse, calma, seja bem-vindo, estamos longe, mas queremos crescer, e com a misericórdia de Deus vamos chegar, e precisamos aprender a cada dia. E esse texto, assim como me fez refletir muito, e faz refletir hoje também, me confrontou e tem me confrontado muito. Vamos compartilhar hoje um pouco daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. E aqueles que puderem se colocar de pé, vamos fazer essa leitura. Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 11, que diz o seguinte: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que Ele mesmo tinha feito. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso,
não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo ainda que o Senhor irá fazer, Senhor. Te agradecemos por Tua graça, por Tua misericórdia derramada sobre nós, ó Deus, por Tua fidelidade, por Teu amor grandioso, Senhor. E que o Senhor continue, ó Deus, falando aos nossos corações e que possamos entender realmente aquilo que o Senhor quer para nossas vidas e assim para o Teu reino. Que Teu nome seja sempre glorificado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Bom, hoje é meio que difícil encontrar alguém que possa dizer e expressar que está e se encontra totalmente descansado. Alguém que realmente consegue descansar devido às suas atividades, devido às suas tarefas, devido à sua rotina do dia. Aquele que não tem nada para fazer e passa o dia só descansando ou tentando descansar. Alguém que você possa encontrar e essa pessoa diga, olha, estou totalmente descansado de tudo, dos problemas, das atividades, da correria do dia a dia, totalmente descansado, naquele dia zen. É difícil encontrar. O normal hoje é encontrar pessoas atarefadas, cheias de coisas para fazer, cheio de assuntos para resolver. Tudo tem que ser feito e tudo tem que ser feito do jeito que ela quer, do jeito que tem que ser feito, do jeito que é para fazer, do jeito que ela pensou, do jeito que ela planejou, tem que ser feito. Algumas pessoas ficam sem dormir, sem colocar a cabeça e sem repousar no travesseiro, ansiosas e não conseguem descansar. É tanta coisa que não dá nem para respirar. Meio que estivesse morrendo ali afogado, só com a cabeça ficando um pouco do lado de fora, mas é muita coisa e não consegue descansar e não consegue respirar. E se parar para analisar, muitas vezes nos encontramos nessa mesma situação. Nessa mesma situação, não diferente. Algumas vezes encontramos até gente que diz assim, para que descansar? É perca de tempo. Descansar perde muito tempo, não preciso descansar, não precisa de descanso. E no texto que acabamos de ler, vamos ver um Deus que, assim como prometeu aquele descanso para aquele povo, Ele, o mesmo Deus, promete esse mesmo descanso para cada um de nós. Um Deus que sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Porém, para que isso aconteça, para que as promessas que Deus cumpriu possam acontecer, se realizar na nossa vida, precisamos fazer a nossa parte. E aí esse é o primeiro desafio. Será que estamos fazendo a nossa parte? Será que temos deixado um pouco de lado de fazer a nossa parte? Porque sabemos que Deus prometeu, que Deus tem promessas e que Deus cumpre. E a nossa parte? Deus está fazendo a parte dele, mas e a nossa parte? Será que estamos fazendo? Esse é o primeiro desafio. Esse texto de Hebreus, o autor dessa carta, ele vai justamente falar sobre esse descanso, sobre esse tipo de descanso. Descansar em Deus. O descanso também na eternidade. E a recompensa daqueles que praticam os seus mandamentos, daqueles que são obedientes a Deus, ao nosso Senhor.
Olhando para o primeiro versículo, o autor, eu vejo aqui que ele traz um grande exemplo e um terrível exemplo que jamais devemos seguir, que jamais devemos trazer isso para a nossa vida. Um povo judeu que fracassou em conquistar o descanso através da fé. Aquele povo lá atrás que não ouviu a voz de Deus. Aquele povo que desobedeceu os mandamentos do seu Senhor. E que mesmo vendo tudo o que estava acontecendo ali, tudo o que Deus estava fazendo, o desafiaram, o irritaram, endureceram os seus corações. Eu lembro que no texto, e no finalzinho do texto, o pastor falou algo que foi bem interessante. Uma das últimas palavras que ele disse para nós foi o seguinte: não endurecemos os nossos corações e procuremos praticar a fé. Por conta dessas atitudes que aquele povo teve, a atitude de incredulidade, eles não puderam desfrutar do descanso do Senhor. E por isso o autor dessa carta aos Hebreus, ele vem nos lembrar dessa promessa que o próprio Deus ele fez. O grande Deus poderoso, o nosso Pai, o nosso Criador, o Criador dos céus, da terra e de tudo que nela há. E Ele faz essa promessa para nós, Ele está renovando essa promessa para todos nós. Essas promessas que são as bênçãos eternas, o descanso de Deus, a vida eterna com Cristo. Se formos olhar o texto de Hebreus 9, capítulo 9, versículo 15, e também Mateus, capítulo 4 e versículo 27, ele vai falar sobre esse descanso de Deus. E a promessa de Deus é essa, de entrar no seu descanso, de descansar em Deus. E continua sendo a mesma, jamais vai mudar. O nosso Deus, ele jamais muda, ele nunca muda. E é porque nós temos essa promessa que precisamos se importar e nos esforçar para desfrutar dela. Jamais podemos agir da forma de que, pelo simples fato que eu sou cristão, que eu sou crente, que eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho que negligenciar o meu esforço, não preciso me esforçar. Precisamos sim se esforçar para isso. Requer um esforço. Esse esforço muitas vezes dói, mas é preciso. É preciso. Porque para ter o descanso de Deus, é preciso se esforçar. Para que não pareça que nós tenhamos falhado e deixamos de alcançar, assim como diz o primeiro versículo que acabamos de ler. É interessante que nessa questão de contrato, de promessa, né, eu lembro que assim que chegamos aqui, para conseguir um trabalho, tinha que ter um contrato de promessa de trabalho. E quando vem algo relacionado à promessa, né, eu me lembro de contrato. E hoje em dia o normal é que para que seja firmado um contrato, tem todo um processo, né, tem todo um trâmite que é feito ali. Aperto de mão, leva para cartório e tem testemunhas para assinar, tem um artigo que rege aquilo ali, tem todo um processo ali para que aquele contrato possa ser firmado ali. E muitas vezes, após feito isso, corre o risco daquele contrato não acontecer da forma que estava ali previsto. Porém, com o nosso Deus é totalmente diferente. E o autor ele traz essa lembrança para nós, não podemos nos esquecer. Aquilo que nosso Deus cumpre, aquilo que nosso Deus promete, ele cumpre. E o nosso Deus, ele não falha.
Amém? O nosso Deus, ele não falha. Nós falhamos demais, todos os dias, todos os minutos, mas o nosso Deus não falha. Sendo um pouco mais ousado, nós prometemos. Nós prometemos. E muitas vezes nós não cumprimos. Nós chegamos até a prometer a Deus. Olha, Deus, se acontecer isso, eu prometo fazer isso, isso, isso. Queremos, né? Olha, Deus, assim, eu lembro que eu já fiz isso já, principalmente, acredito que nenhum irmão fez isso, aconteceu só comigo, quando era final de ano. Ia passar o ano e eu fazia aquela oração, Deus, olha, se o Senhor fizer isso, o próximo ano eu prometo que, assim, eu vou fazer diferente do ano que está passando agora. E eu prometo fazer isso, tal. Prometia e não cumpria. E o autor vem dizer isso para nós, olha, aquilo que Deus promete, Ele vai sempre cumprir. Porém, isso requer o nosso esforço. Precisamos fazer a nossa parte. Independente do que aconteça, precisamos fazer a nossa parte. No segundo versículo, o autor da carta de Hebreus, ele se inclui fazendo essa referência das boas notícias, das boas novas de salvação que foi pregado ao povo lá atrás e também está sendo pregado para nós. Esse mesmo evangelho, essa mesma notícia da promessa de salvação que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus superior a Moisés, a Josué, a leis, a mandamentos. Cristo Jesus, o Filho de Deus, que por amor Deus trouxe Ele ao mundo para sofrer por nós, para passar por tudo aquilo, para enfrentar uma morte de cruz e para ressuscitar ao terceiro dia. Tudo isso por amor a nós. Mas aquele povo ouvia as palavras, porém, algo que é interessante, eles não permitiam que aquela palavra que eles ouviram fizesse sentido em suas vidas. Aquele povo, eles faziam obras, sacrifícios, eles cultuavam, mas não recebiam a palavra com transformação e não deixava o evangelho entrar na sua vida e transformar totalmente a sua vida por inteiro. Aquela gente que não estavam unidos em fé com aqueles que verdadeiramente ouviram a palavra do Senhor. Ouviam simplesmente por ouvir. Isso era prática de alguns ali naquele meio. E aí eu me lembro que quando vamos à feira, né? Não sei como funciona aqui, mas no Brasil a feira, você vai numa feira e é um monte de gente comprando, um monte de gente vendendo. E tem um termozinho que usamos lá no Brasil que é chamado ouvido de mercador. Acho que a Ana sabe o que é isso. Ouvido de mercador. Né? Todo mundo fala e entra aqui e sai aqui, e se o vendedor for dar ouvido a tudo que está sendo falado ali, ele não vai entender nada. E às vezes fazemos isso. Ouvido de mercador. Dentro de todas as vozes que está acontecendo, que está vindo aos nossos ouvidos, até damos atenção àquilo que está sendo falado, mas a atenção é errada. E não ouvimos a voz de Deus. As coisas estão acontecendo, mas Deus continua falando, mas não ouvimos a voz de Deus. E aquele povo estava praticando isso. A grande diferença é que o efeito daquela mensagem que foi pregada e que deveria fazer efeito na vida deles, mas não fez por quê? Porque eles não receberam aquela palavra com fé. E o autor de Hebreus, ele nos lembra que é preciso ouvir sim a palavra, mas a palavra tem que vir acompanhada com fé. Precisamos deixar
a palavra de Deus entrar na nossa vida e fazer efeito por completo. E deixar também a palavra do Senhor nos confrontar, nos transformar, o evangelho que transforma e que muda as nossas vidas por inteiro. E por falta de fé, aquele povo falhou ao entrar no repouso de Deus. E Deuteronômio 12:9 também vai trazer essa referência. O povo falhou, não praticou a fé, não obedeceu ao seu Deus. E dentro dessa situação e desse exemplo, eu mais uma vez paro para analisar e para me avaliar e digo: eu acho que eu sou um desses. Muitas vezes eu não pratico fé. Muitas vezes não deixo a palavra entrar e transformar minha vida por inteiro. Muitas vezes desobedeço a Deus. Não ouço a Deus. Logo em seguida, o versículo 3, o autor continua fazendo referência. Ele faz uma ligação com a referência do Salmo 95, e se os irmãos se sentirem à vontade em abrir sua Bíblia no Salmo 95, vamos acompanhar essa leitura. Esse Salmo 95 é um salmo que Davi ele vai trazer para nós um Deus poderoso, um Deus espetacular, justo, que continua sendo o mesmo desde o início da criação do mundo, da criação do homem, e que nos prometeu e vai cumprir esse descanso na nossa vida. E o Salmo 95 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. E nós somos o seu povo, do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Este é um povo... voltando. Durante 40 anos estive irritado com essas gerações e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei a minha ira, e eles não entrarão no meu descanso. Aleluia, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que prometeu, que cumpre, mas aí entra aquilo que falo desde o início, um segredo e um desafio. Precisamos fazer a nossa parte. Olhando o texto, Davi vai dizer que o povo ouvia a voz de Deus, mas não obedecia. E o autor e Davi ainda vai dizer: olha, não endureçam os seus corações, pratiquem a fé. Deixem Jesus transformar a sua vida por inteiro, por completo, o evangelho de Cristo Jesus. Esse mesmo autor da carta aos Hebreus, ele continua nos chamando a atenção, e quando ele nos chama a atenção, ele lança para nós desafios, e esses versículos vêm a nos confrontar, e ele nos chama a atenção sobre o repouso de Deus. E pensando sobre o repouso de Deus, será que Deus ficou cansado
quando estava criando tudo ali, como está escrito lá no Gênesis, na criação do mundo, porque lá vai dizer que no 7º dia Deus descansou, né? No 7º dia Deus descansou. Muitas pedras, montanhas para colocar cada um no seu lado, mar, oceanos, rios, muitas cores para ser pintadas no céu. Deus cansou de fazer tudo aquilo ali? Não. Não. Deus não cansou. Deus não precisa de descanso. Deus é um Deus poderoso, supremo e incansável. Incansável. Essa questão aqui do 7º dia, que o autor faz essa referência lá na criação do mundo, ele conclui dizendo que esse 7º dia, Deus finalizou toda a obra da criação. Deus encerrou. Deus concluiu aquilo que ele estava fazendo. E esse registro lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2. E o interessante é que, para o povo judeu, esse 7º dia é sagrado. É o sábado, que lá em hebraico vai dizer Shabat, que é o dia do descanso. Êxodo 20, capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Também temos essa referência. E é interessante saber que esse autor, lá em Gênesis, ele faz a menção de que nesse 7º dia que Deus concluiu, que Deus encerrou todo o processo da criação ali, e que ele não precisou literalmente descansar, porque Deus é poderoso e Deus é incansável. Mas ele traz algo que é interessante e é curioso, que se pararmos para olhar, todos os dias, do 1º dia até o 6º dia, o autor faz referência que existia dia e noite. Dia e noite. Mas no 7º dia, ele não faz referência de noite. Se você olhar lá, você vai encontrar isso. O 7º dia, ele não faz referência de noite. É o único dia que não tem essa referência. E ele vai estender isso para nós, de que essa referência, que no 7º dia, ele não faz essa referência da noite, é porque a noite representa para nós descanso. Quem foi que criou o mundo? Deus. O 7º dia, Deus descansou. Mas a noite no 7º dia? Não. Mas essa referência e essa ligação é porque o descanso de Deus, aquele descanso que ele prometeu para nós, vai durar eternamente, para sempre. Porque quando olhamos a ideia de noite, descanso da noite, de um dia para o outro, descansamos à noite, e no outro dia começa tudo de novo. Vai ter dia e vai ter descanso à noite. Vai ter dia e vai ter descanso à noite. E esse 7º dia de descanso, onde ele conclui tudo, é porque o repouso de Deus, o descanso com Deus, aquele que ele prometeu para nós, vai ser para sempre. Vai ser eterno. Versículos 5, versículo 6, o autor continua nos alertando e traz como exemplo aquilo que já tinha acontecido ali, lá naquele lugar, lá no deserto. Deus já tinha preparado tudo para aquele povo, havia um local de descanso para eles, tudo pronto para os receber. Porém, parte deles não ouviram, não obedeceram, não praticaram fé e não conseguiram entrar no descanso de Deus. Tratando desse acontecimento onde muitos daqueles israelitas não haviam entrado nesse repouso de Deus, que era a terra prometida,
justamente por conta dos seus atos de incredulidade, fazendo menção ao que lemos agora em Salmos capítulo 95 e especificamente no versículo 8, Davi continua chamando a nossa atenção, nos advertindo para não cometermos os mesmos erros que aquele povo cometeu lá no passado. Não endurecemos os nossos corações. Não podemos endurecer os nossos corações. Precisamos receber a palavra de Cristo, de coração aberto, deixando ela entrar, deixando ela fazer efeito, deixando ela transformar, acompanhada com fé. E esse receber a palavra, e esse ser obediente, e esse ouvir a voz de Deus, tem que ser praticado, tem que ser feito hoje. Hoje. Não podemos deixar para amanhã. O arrependimento não pode ser para depois, tem que ser agora, nesse momento. E o autor vai dizer, olha, cuidado, não sejam desobedientes, não pratiquem os mesmos erros que os seus antepassados cometeram. Abram seus corações, ouçam a palavra de Deus. Lembro que trabalhei numa empresa, antes de vir para cá, e essa empresa era uma multinacional bem grande lá no Brasil. Passei 10 anos nessa empresa e essa empresa tinha 85 mil funcionários. Empresa grande. E com muitas regras políticas, missões, valores e muita gente empenhada e resultado e trabalho e tal. E dentro de todas as regras que essa empresa tinha, algo era bem interessante, que tinha uma regra que sempre me chamava a atenção. E essa regra era chamada regra do pôr do sol. Todo dia que chegávamos na empresa para, aqui chama picar o olho, né? Picar o ponto, lá registrávamos o ponto num cartão, tinha logo assim na frente, assim, regra do pôr do sol. Não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu trago essa ligação para nós aqui hoje. Não deixemos para amanhã o que possamos fazer hoje. E o que é esse hoje? Sermos obedientes a Deus. E o que é esse hoje? Melhorar como filhos de Deus, como cristãos. O que é esse hoje? Praticar a nossa fé em Cristo Jesus. O que é esse hoje? Não endurecer os nossos corações. O que é esse hoje? Senhor, onde é que eu preciso ser melhor? O que é esse hoje? Senhor, como é que eu posso fazer aquilo que o Senhor quer? O que é esse hoje? Senhor, qual é a tua vontade? Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O que é esse hoje? Senhor, me ensina a descansar em Ti. Senhor, me ensina a confiar em Ti. Não deixamos para amanhã. Depende de nós. Precisa do nosso esforço. Evangelho é confronto. Evangelho é esforço. Evangelho é dedicação. Nosso Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mas precisamos fazer a nossa parte. Versículo 10, o autor continua dizendo que, e essa é uma parte do texto que vai dizer, porque quem recebeu o descanso de Deus, Deus prometeu, irá descansar de seus trabalhos. E essa promessa é uma promessa linda, uma promessa magnífica, forte e poderosa, que só Deus tem para nós. E assim como Deus descansou das suas obras, de tudo que Ele fez lá na criação do homem e do mundo, Ele promete isso para juntamente estarmos com Ele nesse descanso eterno e celestial. E descansar em Deus também inclui em tudo aquilo que planejamos e tudo aquilo que desejamos fazer. Deixar Deus
agir, deixar Deus tomar conta e controlar toda a situação. Não querer que as coisas sejam feitas do nosso jeito e conforme planejamos e conforme queremos, mas deixar Deus tomar conta e fazer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E o autor da carta dos Hebreus vai concluir no versículo 11, mais uma vez se incluindo nessa leitura e dizendo que, assim como foi com aquele povo, precisamos e procuremos fazer de tudo, ser dedicados e ser zelosos e nos esforçar o máximo para poder desfrutar do descanso de Deus. E que, ao contrário do que muitos pensam ou já pensaram, isso requer sim esforço, isso requer dedicação todos os dias, todos os minutos e todos os segundos. Não é fácil. Não é fácil. Mas é bom. Mas é valioso. Mas é precioso. Dedicação, empenho, renúncia, obediência e sempre estar firme em Deus, no nosso Senhor. Para não cometer os mesmos pecados, para não cair, para não fazer as mesmas práticas que aconteceram com aquele povo lá atrás, onde tudo estava preparado, tudo estava pronto. O que eles tinham que fazer que não fizeram foi obedecer a Deus, foi praticar fé, foi ser obedientes, foi ouvir a voz de Deus e deixaram de desfrutar aquilo que já estava pronto. E será que hoje queremos deixar de desfrutar aquilo que Deus tem preparado para nós? Acredito que não. Eu não quero. E que esse exemplo que acabamos de ver possa vir na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração e nos trazer a refletir e buscar entender onde é que eu preciso melhorar. Onde é que eu estou sendo desobediente com Deus? Será que eu preciso ainda mais ter prática de fé? Será que eu preciso realmente descansar em Deus? E onde é que eu tenho que descansar em Deus? E por que eu tenho que descansar em Deus? E eu tenho que descansar em Deus? Entregar a Ele todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, todas as nossas situações e saber e entender que aquilo que Deus prometeu, que as suas promessas serão cumpridas em nossa vida. Mas precisamos fazer a nossa parte e nos esforçar, porque vale a pena. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando, nos orientando a cada dia, e que Ele continue também sendo o centro da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e tem nos desafiado a sermos ainda melhor, Pai. E precisamos da Tua ajuda para fazer a Tua vontade, para ouvir a Tua voz e para descansar em Ti, Senhor, descansar em Ti todos os nossos problemas, descansar em Ti todas as nossas preocupações, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua paz, muito obrigado pelo Teu cuidado. E nos ensina, Senhor, nos ensina a praticar a obediência em Ti. Tira de nós tudo que não é do Teu agrado, Senhor. Transforma a nossa vida por inteiro. Precisamos, ó Deus, de Ti, a cada instante e a cada momento. Nos ajuda, Senhor, na caminhada. Tu sabes que não é fácil, mas chegamos lá. Chegaremos lá com a Tua ajuda, com a Tua força. Que fica conosco, nos dá uma semana abençoada para a honra e glória do Teu nome. E já Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.